Nós estamos aprendendo a usar. Nós acabamos de ganhar uma doação de um microfone muito chique, então que a gente está começando a usar pela primeira vez. Então a gente agradece às pessoas que colaboraram e que a pessoa, né, que colaborou e deu esse presente para nossa casa, que realmente a gente estava precisando de um microfone novo, não era, gente? Então tá, vamos lá. Trabalho no bem. Uma das coisas mais discutidas e mais faladas na casa espírita é o trabalho no bem. Até porque o lema da doutrina espírita está: fora da caridade não há salvação. Então, é um dos trabalhos, é um dos temas que a gente trabalha muito dentro da casa espírita, até porque é muito importante. Por que que a gente trabalha no bem? Por que que é importante trabalhar no bem? Existem várias filosofias de vida. Existem várias maneiras de explicar o trabalho no bem. Se você for, talvez, numa igreja evangélica ou talvez uma igreja católica, eles vão dizer para você: trabalhe no bem porque você vai receber em dobro, né? Mas será que é isso mesmo? O que é que faz com que a gente sinta a necessidade de trabalhar no bem? Outra coisa que eu queria perguntar, isso é uma reflexão íntima. Será que se eu trabalhar no bem apenas querendo esse retorno, será que isso adianta? Até que ponto eu vou dizer: não, eu vou trabalhar no bem, eu vou ter um serviço voluntário, porque eu quero ter retorno. Então, né? Se eu der 10, eu vou receber 1.000. Se eu der isso, eu vou receber aquilo. E o que acontece quando a gente não recebe aquilo de volta? Porque se eu acho que eu vou dar pensando em receber, se eu não receber, obviamente eu vou ficar o quê? Em revolta. Vou ficar: não, mas espera aí, me disseram que se eu trabalhasse no bem, eu ia ter um emprego melhor, se eu trabalhasse no bem, as portas iriam abrir para mim de outras formas, nada de ruim iria acontecer, e eu estou lá no centro 7 dias na semana e adivinha o que aconteceu comigo? Não acredito. Uma das coisas, né, que podem ter acontecido. Eu acho que a gente está maduro o suficiente, espiritualmente falando, para que a gente possa entender um pouco mais profundamente o que significa trabalhar no bem. Então, nós vamos começar aqui. Qual o propósito da sua vida? Não precisa responder. Será que vocês já pensaram sobre isso? Qual que é o propósito da sua filha, da sua vida? É os filhos? Mas só os filhos? Porque uma das coisas que a gente deve entender é que eu sou a Ionara mãe, eu sou a Ionara que na minha carreira de trabalho, eu sou a Ionara amiga, eu sou a Ionara aqui do centro, eu sou a Ionara aqui Existem vários aspectos, assim como eu sou a Ionara mãe também. O que muitas pessoas às vezes se esquecem, elas se focam tanto em um propósito da vida somente, e elas se esquecem de qual é realmente o propósito maior da sua vida. Claro que a maternidade faz parte disso, a paternidade faz parte desse propósito, mas também tem algo maior, porque depois que você deixa aquela fase da maternidade, os filhos pequenos, outras coisas virão na vida. E uma das coisas que a gente, se não parar para pensar, nós vamos levar uma vida um pouco sem propósito. Porque você vai achar que o propósito da vida é ganhar dinheiro, por exemplo. Então, aí nós vamos trabalhar a vida inteira apenas para ganhar dinheiro. Aí, quando chega lá no final da vida, no leito da morte, a gente fala assim: nossa, mas para que eu fiz isso? Né? Para que
eu não vou levar nada do tanto que eu trabalhei, do tanto que eu juntei, nada disso. Naquele momento, a grande maioria das pessoas se lembram do propósito da vida. Mas não adianta a gente lembrar disso só no final da vida. Isso é uma coisa que a gente tem que estar muito bem esclarecida dentro das nossas vidas, diariamente, que é o propósito do quê? Do crescimento espiritual. De nós também nos tornarmos melhores pessoas. Eu vi no Facebook essa semana, não sei se é do Jô Soares, mas é um negócio bastante interessante que ele colocou, que ele diz assim, que dizem que no final da vida, toda a sua vida passa por segundos na sua cabeça, né? As pessoas têm mania de falar isso, né? Então, na hora que você está morrendo, vai passando os momentos e que você invista na sua vida para você gostar de assistir aquilo que você plantou, né? Então, que delícia você passar os momentos da sua vida e você ver que valeu a pena. E você dá um sorriso, né? Dá um sorriso porque valeu a pena tudo que a gente fez, valeu a pena tudo que a gente plantou. Imagina a sensação de felicidade. Então, que a gente lembre desse último momento e quando vier, que a gente faça algo que a gente possa realmente nos lembrar e que aquilo possa realmente nos fazer feliz. Os Estados Unidos, muita gente acha, isso é uma cultura que até no Brasil a gente escuta muito, que fala que o americano é frio, né? Ai, gente, o americano é tão frio. Isso aí é uma das coisas que nós brasileiros aprendemos lá. Mas, se a gente for fazer eu fiz uma pesquisa e eu vi que o americano é o povo que mais trabalha voluntariamente no mundo. É o número 1. Isso é uma grande verdade. Uhum. Que trabalham voluntário no mundo. E a gente sabe que aqui nos Estados Unidos tudo é pesquisa. Então eles quiseram entender o seguinte: por que que tanta gente trabalha no bem? Por que que tanta gente doa os seus momentos, né, as suas horas semanais para não ganhar dinheiro nenhum? E eles então começaram a fazer uma pesquisa mesmo, pesquisa de acompanhamento. E eu trouxe algumas pesquisas, alguns dados aqui de pesquisa sobre o trabalho voluntário. Desculpa, porque eu fiz uma em inglês e depois traduzi e mandei errado para cá, mas isso aqui é bem facinho. Então diz que nas últimas 2 décadas, né, o que está acontecendo é que essas pesquisas estão feitas há 20 anos e o que elas estão indicando? Que o trabalho voluntário, né, provides, né, dá saúde individual, né? Então quer dizer, tem 2 tipos de qual que é a palavra que eu estou? Benefício, obrigada, Valéria. Tem 2 tipos de benefício. O número 1, que as pessoas que se voluntariam, a sua saúde individual é melhor e há um benefício também social. Então são 2 coisas. Olhe, não foi uma pesquisa que foi feita de um dia para o outro, foi uma pesquisa que está sendo feita há 20 anos, e eu trouxe algumas delas, eu não trouxe todas, porque senão a gente ia ficar precisando de um seminário aqui só para poder mostrar para vocês a profundidade dessa pesquisa. Então, olha que interessante, aqueles que voluntariam têm um menor índice de mortalidade, olha que interessante. E tem mais habilidade funcional. Então, são essas pessoas que depois de uma certa idade ainda não precisam de ajuda para fazer as coisas, elas conseguem se cuidar melhor. E tem também, olha aqui, as pessoas que trabalham voluntariamente têm
menos tendência à depressão. Menos tendência à depressão. Mais do que aquelas de pessoas que não trabalham voluntariamente. Então, uma das coisas que a gente viu, que a pesquisa mostrou, está muito ligado à saúde mental também. Vamos ver o que mais que essa pesquisa diz. At the same time, we see that the more hours per year, isso aqui é muito interessante. A pesquisa mostra que a partir do momento que a pessoa começa a trabalhar num trabalho voluntário, e a partir do momento que ela começa a trabalhar, por exemplo, 1 hora, ela tem mais probabilidade de continuar o voluntário de ano a ano. Tá? Então, ou seja, se uma pessoa ela começa a trabalhar voluntariamente e leva isso por um período, vamos supor que ela trabalhe 1 ano voluntariamente, a tendência é ela continuar o trabalho até muito tempo, há muitos anos, durante muitos anos. Por que que isso foi feito, essa pesquisa? Porque tem muita gente que começa a trabalhar e está simplesmente naquela euforia, aí começa a trabalhar 1 mês, 2 meses, 3 meses e para de trabalhar e nunca mais trabalha. E a pesquisa confirmou que quando você consegue se permanecer no trabalho voluntário por 1 ano, a tendência é que você nunca mais pare de trabalhar voluntariamente. Você continua o trabalho voluntário. Todas essas pesquisas feitas estão aqui, que eu trouxe para vocês verem, que é o nationalservice.gov. Quem quiser pode entrar lá e pegar todos os aspectos dessa pesquisa, porque tem absolutamente todas as pesquisas que foram feitas em relação ao trabalho voluntário. Daí a gente vê isso aqui, pegando isso aqui e refletindo para a nossa casa, trazendo para a nossa casa, a gente vê que é muito verdadeiro. Que tem muitas pessoas que chegam aqui, eu quero trabalhar, eu quero fazer isso. Aí você dá logo uma tarefa, então tá, começa assim, a pessoa vem 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, cadê fulano? Sumiu. A pessoa nunca mais aparece, porque ela começa com entusiasmo, mas ela não tem a disciplina de continuar com o trabalho. Porque quando você começa qualquer tipo de trabalho, você tem que ter uma coisa chamada disciplina. Se você não tem a disciplina, você vai começar e, obviamente, daqui a um pouquinho você vai largar, como tudo na vida. Por exemplo, academia. Quanta gente chega e fala, não, segunda-feira eu estou lá, na academia. Aí vai para a academia na segunda, vai terça, aí nunca mais, mesmo sabendo que ela precisa da academia para ter saúde, que é bom para a sua própria saúde, ela não consegue porque falta um fator muito importante, que é o fator da disciplina. Então, para se trabalhar no bem, para se trabalhar de voluntário em qualquer lugar, principalmente na casa espírita, tem que ter-se uma coisa chamada disciplina. Uma coisa que eu acho muito bonita no movimento americano, eles falam assim, quando um trabalho você vai se inscrever para trabalhar de voluntário, eles dizem assim, não é porque você não está ganhando que você não tem compromisso. Se você disser que você está aqui toda quarta-feira às 3 horas da tarde, você tem que estar aqui toda quarta-feira às 3 horas da tarde. O trabalho voluntário não significa que, eu vou quando eu posso. Hoje tem uma festa, eu não posso. Hoje eu tenho que fazer isso. Não é trabalho voluntário. Porque o trabalho voluntário é aquele que você se compromete com a causa. E você tem tanta responsabilidade como aquele que você ganha. E nós não podemos achar que é porque a gente não está ganhando que eu vou ligar, hoje eu não vou, ou simplesmente não aparecer. Se você se compromete para trabalhar
no voluntário, no sistema americano, a primeira vez que você não vai e você não liga, não fala, você é cortado do trabalho. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam esperando, elas estavam contando com a sua presença. Ah, mas eu tive uma dor de barriga. Ah, mas aconteceu isso. Ah, entendeu? Então, é dentro da consciência. É nós começarmos a pensar diferente do que a gente costuma fazer. Porque na cultura brasileira, o trabalho voluntário é quando eu quiser, na hora que eu quiser. E não é bem assim que funciona. Requer muito compromisso. Então, por isso que essa pesquisa foi muito verdadeira. Ela realmente, quem trabalha na casa espírita, sabe como ela reflete que aqueles que estão há mais tempo trabalhando são pessoas que geralmente não saem. São pessoas que já viram a necessidade, gostam, estão ali, realmente ela está muito tempo trabalhando no bem, ela já não consegue se ver fora do trabalho voluntário. É como se a vida estivesse incompleta para uma pessoa que é acostumada a fazer o trabalho voluntário. Aí você sente que, quando você não está fazendo, você sente que tem algo que está faltando. Ok, isso aqui é interessante. Olha que interessante. Os casais mais velhos, tipo a partir de 65 anos, né? Eles descobriram através dos estudos que as pessoas que têm um casal que tem um trabalho voluntário, um casal que tem por natureza, né, suporta os amigos, os parentes, os vizinhos, né? Eles também vivem mais, uma média de 5 anos mais do que os que não fazem isso. Olha que interessante. Então, os casais que fazem alguma coisa pelo outro, que se importam, que estão, mesmo que seja os amigos, não tem aquela diferença, não tem aqueles amigos que, se precisar de alguma coisa, os amigos estão lá, estão presentes, estão querendo fazer algo por você. Se precisar de alguma coisa, ela está lá. Não tem isso? E tem aqueles que se importam com o vizinho, se o vizinho estiver passando, que chega e diz para uma mãe cansada, não precisa preocupar não, vem aqui, deixa eu ficar com a sua filha por umas 2, 3 horinhas para você tomar um banhozinho quente, uma coisa gostosa, né? Então, esses tipos de pessoa que se importam com o outro são pessoas que, de acordo com pesquisas, vivem mais 5 anos do que as outras pessoas. Relativamente, essa é a taxa, né? Não é interessante, gente? Isso. Vamos lá. Outra. Foi comprovado que voluntário dá satisfação de vida, né? E saúde mental. Um estudo em adultos de mais de 65 anos foi comprovado que se você ter um trabalho voluntariano, a sua saúde física e a sua saúde mental aumenta, porque você tem um senso de que você está accomplish alguma coisa na sua vida. Como é que fala accomplish em português? Realizando, como indivíduo. Você está realizando algo como indivíduo. E esse sentimento de que você está fazendo a sua parte, você está realizando algo, ele faz com que você tenha mais saúde física e mais saúde mental. Se sente útil, né, perante a vida, porque, exato. Porque nós somos, o que geralmente acontece é que a gente, geralmente a gente ajuda muito, mas a gente se fecha um pouco na família e nos amigos.
E o trabalho voluntário, ele abre a nossa capacidade de se importar com o mundo. Então, ao invés de você se importar apenas com a sua família, apenas com os seus amigos, você se importa, de repente, com uma pessoa que você nunca viu na sua vida. Você ajuda uma pessoa que você não conhece. E isso traz uma sensação de satisfação de vida. Não sei se vocês acompanharam que o nosso grande Rubens Alves desencarnou. Um grande homem, né? Um grande filósofo, uma grande pessoa. E eu passei o final de semana agora inteiro ouvindo algumas, não são palestras, mas algumas entrevistas dele no YouTube. E ele é muito feliz nas colocações dele. Primeiro que ele adora criança, adora educação, mas ele escreve sobre várias coisas na vida. E uma das coisas dos últimos livros que ele escreveu são os valores do prazer. Você já assistiu? Alguém aqui já leu? Não. É um livro que fala dos prazeres. Então ele fala que nós temos os 5 sentidos, que é o sentido de poder cheirar, né, de poder tocar, de poder sentir, o paladar, de poder ver, de poder escutar. E que esses 5 sentidos nos dão um grande prazer. E que o prazer está nas coisas pequenas da vida. E o nosso problema é que nós estamos buscando os prazeres nas coisas grandes, nos momentos, e eles não vêm, as alegrias são no mínimas coisas. Aí ele dá um exemplo muito interessante. Ele fala assim, quer coisa mais prazerosa do que fazer xixi? O alívio que dá, né? Aí você tá com muita vontade de ir no banheiro, de repente você vai no banheiro e faz. É um prazer, mas a gente não se liga nisso, né? Aí você fala, nossa, que delícia. Já pensou se a gente não pudesse fazer xixi? Tem coisa pior do que você ter que segurar, né? A coisa. Outra coisa na vida maravilhosa, que é o prazer do paladar. Né, Ana Cláudia? A Ana Cláudia chegou morrendo de fome. Ali, uma coisa boa, tinha uma comidinha ali, ela comeu. Não é? Pois é. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Que coisa horrível é a gente sentir fome. Nunca nós passamos fome, mas imagina uma pessoa que passe fome. E como é que a gente come, geralmente? Nem sente o gosto da comida. Às vezes, numa rapidez, não senta para respirar e apreciar o gosto daquela comida. Porque quando a gente aprecia o gosto da comida, nós sentiremos o quê? Prazer. São nas coisas mínimas os momentos de alegria da nossa vida. Quando você escuta uma música que te faz bem, uma música que te traz a lugares. Muitas vezes a música está lá no rádio, sua mente está tão ocupada. Rubens Alves falou que tem tantos cursos para oratória, mas que todo mundo devia fazer um curso de escutatória, que é importantíssimo, porque ninguém quer escutar, todo mundo quer falar. E ele falou que às vezes é tão bom você escutar, fechar os olhos e escutar o barulho do ar-condicionado, ou o barulho de outras coisas que geralmente a gente não escuta. Ou até mesmo o cantar de um pássaro, que se ele cantar muito, hoje em dia irrita a gente, dá vontade de pegar o sapato e jogar nele. Do ar-condicionado é pesado. Mas são coisas que, se a gente parar para pensar, nós vamos ver que os nossos sentidos foi criado por Deus para que a gente pudesse ter alegrias na vida, ter prazeres na vida, mas a gente está buscando esse prazer num lugar completamente diferente. Nós estamos deixando
o que realmente importa na vida. São coisas tão simples. O que você olha. Não existe lugar mais lindo do que a Flórida. E o que a gente vê? Nada. Existe uma grande diferença de você olhar para uma árvore. Ele fala muito isso, a diferença do sábio olhar para uma planta e de uma pessoa ignorante olhar para uma planta. Porque o sábio, ele através dos olhos, ele consegue ver a beleza da vida em uma planta. E a gente olha aquela planta e não vê nada. Muitas vezes a gente olha coisas e não vê absolutamente nada. Então, olhe, voltando lá na nossa conversa, no propósito de vida que nós estamos tendo. Olhe como nós estamos deixando certas coisas nos escapar, porque nós não estamos atentos ao que realmente importa na vida. Nós não estamos atentos. Nós estamos deixando a vida. Tem um samba que fala, deixa a vida me levar, vida leva eu. Entendeu? A gente não está prestando atenção na essência da vida. Então vamos continuar aqui o nosso estudo. Esse foi um estudo que foi feito na Duke University. Olha que interessante, os indivíduos que fizeram uma operação no coração, né, pós-coronary artery disease, esses indivíduos que a partir daquela doença, daquela cirurgia, eles passam a fazer um trabalho voluntário, depois do heart attack, né, depois do ataque do coração, ele reduz o desespero, aquela sensação de desespero, e reduz o que também? A tendência à depressão. Então, as pessoas que tiveram um ataque do coração, e a partir daquele ataque, elas ficaram com medo, né? E aí elas procuram algo, porque é engraçado quando a gente passa por uma experiência quase morte. Geralmente muda a vida das pessoas, né? A pessoa passa por aquele e fala, meu Deus, a vida que eu estou levando está errada. Eu não estou fazendo nada. Aí, geralmente, a pessoa volta e depois que ela volta, ela procura o quê? Um trabalho voluntário. E aqueles que fazem isso, foi comprovado pela pesquisa que eles bem reduzido o nível de desespero e a depressão que dá após um ataque do coração. E também esses dois fatores, né, estão juntos, estão ligados à taxa de mortalidade no tipo do paciente também, nesse tipo de paciente, que é paciente que tem problema no coração. E além disso, esses indivíduos, né, que passaram a fazer um trabalho voluntário, aumentaram o senso de propósito da vida deles. Obviamente, quando nós temos um propósito na vida e a gente faz algo por aquele propósito, a tendência de ter depressão e desespero é muito menor, não é? É óbvio. Então, as pessoas que começam um trabalho voluntário depois de um ataque do coração, olha que interessante isso. Até isso, tem que tirar o chapéu pro povo americano, né? Até isso eles pesquisam. Como que pode? Mas eles realmente é uma coisa bem interessante. Então tá, outra coisa do trabalho no bem. Esses aqui também foram 2 estudos, né? Deixa eu ver. Isso aqui é legal, bem legal. Eles fizeram, olha que interessante isso aqui, é muito legal.
Foi feito estudos e eles coletaram a data dizendo o seguinte, que então quer dizer que eu vou ter mais saúde se eu tiver qualquer trabalho voluntário uma vez por mês. E a pesquisa comprovou que não. Que você só tem o benefício da saúde, do bem-estar, quando você tem um trabalho de pelo menos 2 horas por semana. Que seriam mais ou menos 100 horas por ano. E que aqueles que trabalham 1 hora em cada 3 semanas ou alguma coisa, eles não têm o mesmo benefício. Lembrando que nós estamos falando aqui de ciência. Nós estamos falando dos benefícios, lembra, de tudo que a gente conversou. Saúde mental, saúde física, alegria de viver, aquelas coisas, viver mais tempo, viver mais anos, isso aí tudo está ligado a isso. É isso aqui, ó. Não foi comprovado, né? O link, esses benefícios da saúde quando os indivíduos estão trabalhando voluntariamente menos do que 100 horas por ano, que na verdade seria 2 horas por semana. Quem é que está trabalhando voluntariamente 2 hours a week? Anybody? Não? Ok. They did not appear to have any additional benefits to health as the number of volunteers increased beyond 100 hours. Então, se você trabalha mais do que 100 horas por semana também, por ano, não quer dizer que por isso você vai ter mais benefícios de saúde, viu, Renato? Tá? Então, se você trabalhou 2 horas por semana e se você trabalha 10 horas por semana, os benefícios em termos de saúde são os mesmos. Agora, se você trabalha menos do que 2 horas por semana, os benefícios não são os mesmos. Então, vamos ver uma conclusão aqui. Que eles acharam em todos os estudos, né, que todas as pesquisas demonstraram uma relação significativa entre voluntário, trabalho no bem e boa saúde. Então, todos os estudos, pesquisas comprovaram que existe uma relação entre uma pessoa que tem boa saúde e pessoas que trabalham voluntário. Outra coisa que diz aqui que é muito interessante, quando as pessoas, quando o indivíduo faz um trabalho voluntário, ele não está somente ajudando a sua comunidade, mas está experimentando uma saúde melhor in the later years. Isso é muito interessante. Então, o que foi que comprovar? Como as pessoas, essa pesquisa foi feita há mais de 20 anos atrás, eles viram que quando uma pessoa que trabalha num trabalho voluntário mais novo e continua trabalhando, quando ela chega à velhice, ela tem muito mais saúde do que uma pessoa da mesma idade dela que nunca trabalhou no bem, que nunca fez nenhum trabalho no bem. E olha que interessante isso. Depois, nos anos, né? Então, aquela sementinha que a gente está plantando, né? Então, em termos of, como assim? Saúde, como assim? Greater, quer dizer, vive mais, tem mais habilidade funcional e tem menos depressão na idade idosa, porque hoje em dia está se aumentando muito o nível de depressão em idosos. É grande demais isso. Muito grande. E aqueles que trabalham voluntariamente, aqueles que trabalharam quando mais jovem até,
e foram trabalhando, eles têm menos tendência à depressão. E isso aqui foi uma coisa interessante que eles fizeram também, que eles conseguiram comprovar pela primeira vez que o estado que tem mais voluntários, porque tem 5 mil, estou chutando, tá, gente? 5 mil voluntários na Flórida, 8 mil em Nova York, 7 em outros estados. Eles conseguiram confirmar que os estados que têm mais voluntários são os estados onde as pessoas vivem mais, tá? E os estados que a pessoa tem menos doença cardíaca. Então, vamos supor que Washington foi o número 1 estado em volunteers. Washington também é o número 1 que tem menos incidências de coração, de doença do coração. Olha que interessante isso. Confirmado cientificamente. Aí nós vamos a Jesus. Porque qual que é o nosso problema? A gente acha que quando a gente está trabalhando no bem, eu estou fazendo para o outro. Esse é o maior problema. Você não está fazendo para o outro. O outro está te dando uma chance. Uma oportunidade. Uma oportunidade de você exercer o bem para você. Não é pelo outro. Então, quando Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele estava nos dando o quê? Uma receita de quê? De felicidade. Uma receita de felicidade. Aí nós vamos aqui. É tão engraçado porque a ciência tem comprovado Jesus todos os dias. Isso é muito legal. A ciência diz, você deve perdoar. Jesus fala em perdoar o tempo todo. As últimas pesquisas sobre a mágoa diz que uma das grandes causas do câncer, por exemplo, é a mágoa. Só que a gente interpreta os ensinamentos do Cristo achando que eu tenho que ser bonzinho para ir para o céu. Ou então para ir para nosso lar. Não, você tem que ser bonzinho porque isso te faz bem. É para o seu próprio bem. É para a sua saúde. É por você. Jesus estava pensando em você no momento que ele disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele estava pensando na sua felicidade, não na dele. E a gente isso ainda não clicou na nossa cabeça. A gente tem uma interpretação de que eu vou ser bonzinho para ir para o céu. Aí, como o céu a gente acha que está longe, aí cada dia a gente adia, coloca 1000 coisas na frente, que a gente nunca acha que a gente vai morrer. A gente sempre acha que a gente vai morrer quando tiver 80, 85 anos. Então a gente vai adiando, não, eu tenho um tempo para reservar meu lugar no céu, né? E não é o conceito. Aí eu vou perguntar para vocês o seguinte. Antes de eu passar para aquela. A pesquisa confirmou o quê? Que fazer o trabalho no bem te dá saúde. Saúde física, saúde mental, você vive mais tempo, tem menos depressão, não foi isso? Por quê? Por quê? Por que que isso acontece? Então vamos ao porquê. A ciência já provou através da física quântica que nós somos energia e que estamos todos conectados através da nossa vibração. Então todos nós estamos conectados, porque todos nós estamos conectados ao reino animal, ao reino vegetal, nós estamos conectados entre nós. Livro dos Espíritos, eu trouxe alguma coisa que eu sabia que não dá tempo. Nada é vazio. Livro dos Espíritos, questão 36.
Assim tudo se liga no universo, tudo se encadeia, tudo está submetido a uma grande lei de unidade. Isso está em Gênesis. E por isso dissemos que tudo está em tudo. O Livro dos Espíritos, pergunta 33. Tem uma outra pergunta que eu não coloquei, que os Espíritos nos explicam que nós todos estamos interligados de uma forma que a gente não compreende ainda. Toda a ciência hoje espiritualista confirma essa conexão que nós temos uns com os outros. Daí fica fácil eu explicar por que quando eu faço bem para você, eu me beneficio. Porque existe o quê? Uma conexão entre todos e tudo. Então, quando eu estou achando que eu estou te ajudando, eu estou me ajudando. Eu estou achando que eu estou fazendo um bem a você, eu estou fazendo a mim também. Olha, vamos trazer essa questão da conexão para um outro lado. Vamos falar da conexão, por exemplo, quando Jesus foi preso, e na hora Pedro tira uma espada e arranca, corta uma orelha do soldado. Então Jesus disse para ele: Pedro, não faça isso. Ele coloca a orelha de novo. Ele diz o quê? Mais ou menos no tempo popular, ele diz assim: quem fere com a espada será ferido, né? Então existe aquele ditado popular que fala: quem fere com o ferro será ferido. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês, que quando a gente machuca o próximo, por haver essa conexão, você está se machucando. Então, a gente vê, às vezes, nas questões da reencarnação, por exemplo. Aí você fala assim: ô Nara, por que fulano, que foi lá e arrancou o olho de uma pessoa, nasceu com problema no olho nessa reencarnação? Por quê, gente? Não é porque Deus foi lá, por causa da conexão que nós temos um com os outros. Então, quando nós ferimos os outros, é como se nós estivéssemos nos ferindo. Através do quê? Do perispírito. Através do quê? Da energia que nós somos. Daí, quando a gente faz o bem, nós também estamos fazendo para nós mesmos. E é muito importante isso. Eu diria para a gente que se um dia a gente se ligasse, porque, vamos explicar uma coisa. Uma coisa é eu saber intelectualmente que a gente está todos ligados. Outra coisa é eu sentir essa ligação com as pessoas e com a natureza, com os animais. É completamente diferente uma coisa da outra. Por exemplo, quantas pessoas passam por processos obsessivos seríssimos e elas nem sabem que estão sendo obsediadas. Por quê? Ela não sente a conexão. Ela não consegue distinguir que aquilo não está vindo dela. Ela acha que está vindo dela. Então, ter conhecimento, desenvolver a nossa capacidade de sentir é algo extremamente importante para a nossa felicidade. Eu consigo sentir, por exemplo, quem duvida que nós não temos uma conexão com Deus? Quem consegue sentir? Poucos. Poucos. Porque para você sentir alguma coisa, você tem que, primeiro, esvaziar a mente. Essa mente turbilhada nossa que não para de pensar, que está aqui só em coisas materiais, não para um segundo
Nós não vamos conseguir sentir nunca. Não vamos dizer Deus. Vamos começar então pelo nosso anjo da guarda. Que todos nós temos um. Quando é que nós conseguimos entrar em sintonia com ele? E sentir os benefícios da sua vibração? Basta querer, mas querer requer o quê? Silêncio, né? Concentração e o mais importante, sentimento. Sentimento. Para mim trabalhar no bem, eu preciso ter a consciência de que existe um sentimento que me liga às pessoas. Dando uma palavra exata, seria compaixão. Amor, compaixão. Isso é a essência da vida. Isso é o que realmente importa. Então eu vou sim trabalhar no bem. Eu vou sim porque eu tenho essa consciência. Se eu conseguisse sentir, olha que interessante isso, se nós conseguíssemos sentir verdadeiramente a conexão com o próximo, nós ficaríamos felizes toda vez que aquele próximo ficasse feliz. E a gente não consegue sentir felicidade pelo o que o outro conquistou. Geralmente, se for uma pessoa que a gente ama muito, sim. Mas uma outra, eu digo, ai que legal, parabéns. Mas eu posso me sentir feliz pela felicidade do outro. O tempo inteiro eu posso fazer isso. Eu posso me sentir feliz com as conquistas de outras pessoas. Geralmente a gente faz ao contrário. Uma pessoa conquista alguma coisa e a gente fala assim, ai, que inveja branca, né? A gente chama da Discord, fala que é inveja branca, né? Que é esse tipo de sentimento. Então a gente perde muito com isso. Perde muito em não ver a dor do outro. Perde muito em não ser útil no momento que alguém está precisando. A gente perde momentos de grandíssima importância para que a gente pudesse depois ver aquele filminho nosso no momento da morte e dar um sorriso. Porque são nesses pequenos momentos que faz a diferença da nossa vida. Existe uma expressão que eu gostaria de mostrar para vocês que chama Helper's High. Quem já ouviu falar nisso? Não tem os adolescentes que falam que high significa o quê? Quando você, às vezes, fuma um baseado, ou você usa uma droga, ou você bebe, você fica com aquele sentimento, I'm high, né? Existe uma expressão que foi chamada Helper's High. Helper's High é um sentimento de euforia que vem logo após um período de calma. Você fica eufórico, depois você fica bem calmo. Que é o quê? É experimentado depois que você teve um ato de bondade. Olha que interessante. Ronaldo estava me contando aqui hoje que ele, na reunião passada, de semana passada, ele teve a oportunidade de ajudar e tomar conta de uma menininha que tem special needs, que vem na nossa casa. Então ele veio relatar para mim, eu nem conversei, não ia falar. Quase que eu falei com ele, mas eu achei que ele ia assistir a palestra. E ele falou, Ionara, mas eu passei uma semana tão bem, assim, tão calma, tão maravilhosa. Isso. Uma coisa especial. Helper's High. Absolutamente. É essa sensação que nós estamos buscando na bebida, que nós estamos buscando nos prazeres lá fora, que nós estamos buscando em todos os lugares, incessantemente,
Quando nós podemos obter isso? Através da bondade. A bondade pode nos trazer esse sentimento. Aqui nos Estados Unidos você não se forma se você não fizer 40 horas de serviço voluntário na high school. Meu filho trabalhou de voluntário algumas semanas, ele trabalhou no hospital de câncer, de crianças de câncer. E o trabalho dele era brincar com umas crianças de 2, 3 anos. Aí eu falei, e aí, meu filho, como é que foi? Aí ele falou, mãe, it was the best feeling in the world. O melhor sentimento do mundo. E que alegria é você poder tirar uma dor de cabeça de uma pessoa que está com aquela dor de cabeça por tanto tempo. Ou você puder ouvir aquela pessoa que chegou cheio de problemas e que você pode dar uma palavra amiga, que você pode dar uma força. Porque quando a gente só vai conseguir pegar um trabalho voluntário a sério quando a gente aprender a sentir os benefícios do trabalho. Senão a gente vai vir aqui, não vou não, porque eu não estou me sentindo nada. Eu não estou tendo o Helpers High. O Helpers High, quantas vezes ele já ajudou alguém? Quantas vezes ele teve esse sentimento? Geralmente ele acontece quando ele é feito de todo o seu coração. E você vê o resultado daquilo. Foi o que o Ronaldo viu. A criança ficou calma, ficou brincando. Ele conseguiu fazer a diferença na vida daquela criança naquele momento. E quando a gente vê os resultados, a gente fala, nossa, valeu a pena aquele sorriso. Valeu a pena ter feito algo por alguém. Martin Luther King diz que a pergunta mais urgente e mais importante que nós deveríamos estar fazendo a nós mesmos é: o que é que eu estou fazendo pelo outro, pelo próximo? Então, que a gente faça essa pergunta. O que é que eu estou fazendo pelo outro? Obrigado pela atenção de vocês.